Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Voltamos com Isaías, devocionais na prática, baseado nos textos de Isaías. Estamos há meses falando de Isaías, né? Quase que versículo a versículo, e hoje nós chegamos no capítulo 26, nos versículos 10 e 11. O último devocional tá aí na minha rede, né, baseado ali no versículo 9, né? E hoje nós vamos continuar no capítulo 26, que tem como título Cântico de Louvor. E ao decorrer do devocional, você vai se perguntar: nossa, mas esse versículo ele é correspondente a esse título, Cântico de Louvor? Presta atenção o que diz no versículo 10, na versão NVT. Tua bondade, a bondade do Senhor, com os perversos não os leva a fazer o bem. Ponto. O versículo não acabou ainda, mas eu já quero chamar sua atenção, né? Às vezes nós falamos assim: eu não faço bem porque ninguém faz o bem, né? Deus faz o bem. O Senhor é bondade, né? Ele faz bem para todos, né? Para todos, até para os maus. O Senhor é bondoso, né? Porque o Senhor Jesus, ele morreu por todos. Não tem alguém que esteja inalcançável pela graça do Senhor. Tem pessoas que rejeitam, mas o alcance da graça, da bondade, do amor do Senhor é para com todos, né? E às vezes a gente não faz o bem porque a gente simplesmente vê como o mundo está tão ruim, né? E a gente fala: não vou ser bonzinho, por que eu vou ser bonzinho? E esse versículo, ele justamente nos ensina isso, né? O Senhor é bom, né? E mesmo o Senhor sendo bom para com os perversos, né? Os perversos não fazem o bem. Olha só, me chamou muito a atenção essa frase. Olha só, continuando no 10. Embora outros pratiquem a justiça, eles, os perversos, continuam a fazer o mal, né? Então vem muito essa questão de: eu não tenho um exemplo para seguir. Você tem um exemplo para seguir, você tem uma pessoa crente, fiel a Jesus Cristo, discípulo do Senhor Jesus, né? Mas você não quer seguir os mesmos passos dessa pessoa. Às vezes você tem até inveja, né? A pessoa é muito certinha, eu não quero ser assim. O versículo está falando exatamente isso, né? Embora outros pratiquem a justiça, né? O exemplo de outros não faz com que os perversos venham a querer ser iguais. Pelo contrário, né? Eles se tornam mais perversos ainda. Olha como o mundo tá louco. Isso aqui é lá em Isaías, 2.700 anos atrás. Olha como a palavra de Deus, ela é atual. E para finalizar o versículo 10, eles, né, os perversos, não levam em conta a majestade do Senhor. Olha só, será que a gente leva em conta a majestade de Deus? Hoje, agora, né, nesse momento, 7h35, eu estou gravando da manhã. Será que você já saiu lá fora e olhou para cima e viu um sol, um céu, né, com cor? Não é um céu sem cor, né? Olha só como Deus é bom. Isso resplandece a majestade e a glória de Deus, né? Quando você abriu os seus olhinhos e você pôde ver, né, os seus olhos funcionam. Isso é a majestade de Deus, né, que fez um corpo tão perfeito, né? Mesmo, né, nesse mundo atual, né, com a terra, com essa maldição por causa do pecado, da desobediência, né? Nosso corpo funciona, a gente ouve, a gente fala, né? Aqueles que não, peça ao Senhor Jesus Cristo para que Ele, né, te cure, né? E com certeza você vai receber uma cura ou a capacidade de lidar com essa situação, né? Então tudo reflete a majestade de Deus, né? Nós estamos estudando na Academia da Fé, na igreja, né, na escola bíblica, né? Um cego que ele era cego desde a nascença, mas isso era para refletir a majestade messiânica de Jesus Cristo, porque só o Messias podia curar o cego, né? Então todas as coisas refletem a majestade e os perversos não levam em conta essa majestade. Será que nós, que não somos os perversos, a gente tem levado em conta a majestade do Senhor? Versículo 11. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Olha só, e eu me perguntei aqui nesse versículo, né? Que mão levantada é essa, né? Mão levantada da correção de Deus, a mão levantada para que Deus nos carregue, né? Para que Deus nos sustente. Mas nesse contexto, né? É realmente uma mão, né, de correção. E às vezes os perversos estão, os maus, né, os incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus, eles estão tão cegos seus caminhos, né, uma cegueira espiritual tão forte
que eles não veem o Senhor, né? E o Senhor está com a sua mão levantada contra a vida deles, para que eles saiam desse caminho de trevas e venham para o caminho da maravilhosa luz, caminho de vida abundante, né? A vida abundante é Jesus Cristo, né? Não riqueza, bênção, prosperidade, como muito é pregado aí fora, em muitos lugares, infelizmente, né? E os perversos não conseguem enxergar a mão do Senhor levantada. Há um juízo sobre toda a terra, né? E isso é importante, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? E Jesus trouxe vida, mas aqueles que pecam continuam, né, continuam devendo uma morte, porque o salário do pecado é a morte hoje. Se continuarmos pecado hoje, né, a morte virá. E isso é perigoso, muito, porque é a sua eternidade, né? É a sua vida para sempre, né? Olha só, é um chamado de atenção, né? Para termos uma vida, né, o mais longe do pecado possível, né? E vamos terminar o versículo 11. Mostre-lhes teu zelo em defender teu povo, né? Aqui nesse contexto de Isaías, né? Muitas guerras, né? Exílio e tal. E o povo de Deus, né? Ele clama, né? O Senhor, através do profeta Isaías, clama para que o Senhor os defenda, os guarde. Porque eles pecaram, desobedeceram, erraram, né? E agora eles precisam dessa proteção, né? Porque só o Senhor nos protege, né? Quem nos guarda todos os dias do assalto, né? Do acidente, de coisas ruins, é o Senhor. Não existe sorte, não existe azar, existe Deus. Deus guarda, Ele permite, né? E Ele faz com que aconteça. Então, esteja protegido pelo Senhor. E busque isso porque, né? Ele mesmo fala, né? Senhor, mostra o teu zelo, né? Senhor, se revele a nossa defesa, né? Para a nossa defesa. Olha só como termina o 11. Então serão envergonhados, que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Olha que palavra forte, né? O capítulo 26 começa com um cântico de louvor. E ele termina aqui o versículo 11 desse jeito, cântico de louvor. Então serão envergonhados, e todo aquele que recebe a palavra de Deus, que conhece a Jesus Cristo, que sabe, mas rejeita, no seu coração se endurece, fica em dúvida, não consegue crer, não consegue entender, né? Os mistérios do Senhor, né? Eles são envergonhados, né? No contexto que eu falei da escola bíblica que nós estamos estudando, né? Os fariseus não conseguiam acreditar que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias, que ele tinha curado aquele cego, né? Uma cegueira espiritual. E é isso aqui, sabe? Aquele que acha que entende alguma coisa, olha como isso é poderoso, né? Aquele que acha que sabe, ele não sabe. Aquele que acha que vê, ele não está vendo, né? E o Senhor Jesus veio para aqueles que não são, os humildes, os fracos, os pobres, né? A palavra do Senhor, o próprio Jesus fala isso, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E o Senhor Jesus veio por nós, que somos tão enfermos, estávamos tão enfermos, né? Nossos pecados, nossas transgressões. E o Senhor, Ele veio nos salvar, nos curar, nos tirar da nossa perversidade. Porque senão o fogo da ira vai consumir. Porque diferente do nosso inimigo, que é o diabo, quem era inimigo de Deus? Nós. A palavra do Senhor diz que nós éramos inimigos de Deus. Porque Ele nos criou para si, para ter comunhão, para ter, né, intimidade, e a gente desobedeceu, a gente não quis, o homem não quis, o homem desobedeceu, o homem quis ser maior que Deus, quis ser dono do conhecimento do bem e do mal, né? Não aceitou que Deus tem para a vida dele. Que o Senhor nos perdoe, que a nossa perversidade seja aniquilada nesse dia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí. Recebe porque vem do céu, vem de Deus. Vem da direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Peça para o Senhor acabar com essa cegueira espiritual. Peça para o Senhor limpar a sua mente, né? Existe um caminho. Ele é estreito. Existe uma porta. Ela é estreita. Existe um Senhor. E Ele é exclusivo, como já eu ouvi uma pregação na igreja que eu frequento. É exclusivo, né? O Senhor tem uma exclusividade, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não se serve a dois senhores. Que Deus te abençoe, seja cheio do Espírito Santo do Senhor. E até o próximo vídeo.